Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Eu sou o Fernando Mercedes e essa é a aula 23 do AMO, nosso curso de análise de malware online. E o tema da aula de hoje é API Hashing. O que é isso? É uma técnica utilizada por criadores de malware para que a gente não identifique o nome das APIs, das funções da API do Windows que são importadas pelo malware. Então, qual é a ideia? Imagina o seguinte, eu vou criar aqui uma lista de funções. Vou escrever aqui, por exemplo, create file, ver uma funçãozinha read file. Tá bom, essas duas só, vai. Na verdade, basta uma para o exemplo que eu quero fazer. Se eu calcular o hash dessa string create file, que hash é esse? Pode ser um hash personalizado, normalmente os malwares implementam um hash personalizado, né? Sei lá, pega esses valores aqui dessa string, né? Pega todos esses valores aqui e faz um cálculo para chegar em algum lugar. Ou posso até utilizar um hash já padrão. Vou utilizar um hash padrão aqui, um checksum, vamos supor, pode ser esse aqui mesmo, CRC de 32 bits. Poderia ser outra coisa e tal, mas CRC 32 bits é interessante porque, como ele tem um tamanho de um int em x86 aqui, a gente tem exatamente 4 bytes. E vou gerar. Beleza, esse aqui então é o checksum em hexa, né, ou em decimal, dessa string aqui, createFile. Esse é o CRC32, né, da createFile. E aí no código do malware, imagina que eu tenho o seguinte, ó, vou criar um arquivinho aqui, vou chamar de malware código, né? Esse aqui seria o código-fonte do malware. Eu tenho uma função que gera o hash, ela recebe o nome da função, ok? Então vou botar aqui nome fn, o nome da função para o qual eu quero gerar o hash, recebe uma string, né? E faço algum cálculo com ela e depois retorno o hash, certo? Nesse caso aqui, no exemplo, né, eu usei ali o editor Exa para gerar um CRC32. Esse seria o cálculo. Isso eu tenho no código do malware, certo? E aí, quando eu quero chamar a função, eu faço eu varro os exports de uma DLL. Então, assim, para né, para cada em, sei lá, os exports, isso aqui é pseudocódigo, tá? Claro que isso não funciona exatamente assim, né? Dessa DLL aqui, o que eu faço? Para cada um deles, né, eu vou gerar um hash dele, né? Então, fazer assim, hash vai ser igual a genhash do ok? Para cada export dessa função aí, né? E aí eu posso fazer um switch, uma construção aqui de if, né? Se o hash for igual ao hash que eu copiei de lá, né? Que é esse carinha aqui, ó. Então eu vou retornar aqui um ponteiro para createFile, né? Se for outra coisa, né? Else if e tal, hash é igual, aí eu vou checando, né? O hash aqui de outra função. Claro que primeiro o criador do malware faz um programa para tirar os hashes de todos os exports que ele precisa, né? E depois ele já insere isso diretamente no fonte do binário. Como resultado, né, dentro do fonte do binário, eu não encontro a string createFile, entende? Porque eu tenho agora um hash dela somente, que é numérico, e eu não tenho mais a string. Se eu usar a CRC32, seria facilmente mapeável se todos os criadores de malware utilizassem CRC32. O que eles fazem? Implementam o próprio hash. Vou mostrar um exemplo aqui com o Zloader, que é um malware até famosinho, né? Eu dei uma googlada aqui e achei a funçãozinha dele que faz o hashing, né? A função dele nesse sample aqui, apertar o G no AIDA, que é o jump, colocar o endereço, é essa funçãozinha aqui, tá? Se a gente olhar, ó, quantas vezes ela é chamada, se eu apertar o X para fazer o cross-reference, olha aqui, ó, 428 vezes essa função é chamada, né? E a cada momento que ela é chamada, você vê, deixa eu pegar aqui um exemplo que está mais, que essa chamada está mais clara. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Tem um hash sendo um número, né? Sendo colocado sendo passado como argumento, depois um outro número zero aqui, mas tá vendo? Sempre um assim, né? Vou pegar mais um dela aqui, rapidinho. Tem uma maneira mais fácil aqui no AIDA de fazer isso, mas eu quero só acelerar. Ó, aqui já tem um outro número, e aí vai. Se a gente colocar isso aqui no x64DBG, só para a gente ver rapidão como isso se
Como isso se dá? Dá um Ctrl G aqui, colar a função, está aqui, breakpoint no início dela, vou rodar esse sample, já chegou, vou rodar ela até o retorno, que é aqui, execute to return, até o head da função. Quando voltar em EAX vai ter um ponteiro para a função, olha lá. Nesse caso aqui é load library, tá vendo? Então vou, de novo, mais uma. Vou rodar aqui até o retorno de novo. Olha lá, get proc address, né? E assim vai. Se eu colocar um breakpoint aqui, fica até mais fácil de ver, né? Para poder trabalhar com isso. Ó, aqui é o início da função, aqui no hatch, né? Compare file time, e assim vai. Né? Assim vai as funções sendo carregadas aqui. Esses nomes de função, eles não têm, né? Essas strings não estão no binário, mas os hashes dela, sim. Vou iniciar aqui para mostrar. Ó. Aqui tem o hash 8ADF, tá vendo esse hash aí? Que vai dar na load library, depois vai mudar. Ó. Agora 0B1C1FE3, né? Que vai dar na get proc address. Né? E assim vai. Né? Esses hashes aí vão sendo atualizados cada vez que ele passa um hash diferente, ele ganha um ponteiro de função diferente. Essa é a técnica de API hashing. Como identificar? Muito similar à identificação de função que desofusca string. Né? Pelo número de referências à função, eu acho uma das principais maneiras. Né? Uma função muito chamada, certo? Tipo aqui, find reference to selected address, né? E lá no AIDA tem aquela outra, tem o X, né? Olha o número de referências, né? Essa função é extremamente chamada, né? Logo, é muito suspeito, assim, uma função muito chamada que recebe, nesse caso aqui não recebe uma string, recebe um número, né? Mas retorna um ponteiro de função. E no caso de desofuscação de string, uma função, em geral, que vai receber ou o endereço, né, também, que é um número, ou de fato, o endereço de uma... E no caso de ofuscação de string, uma função que recebe também o endereço de uma string, que também é um número. Então, funções recebendo strings ou endereços, né, ou um hash, enfim, um ponteiro e retornando outro, mas com muitas chamadas durante o binário, são altamente suspeitas, e assim também se identifica a técnica de API hashing. Então, tenha em mente que, se você está vendo que um binário carrega várias funções, né, em runtime, além do runtime linking, que eu falei nas aulas anteriores, é possível utilizar em conjunto com API hashing. Né, então, e o algoritmo de API hashing ser personalizado. Eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição, o link do post, onde já analisaram, né, o algoritmo de API hashing desse sample do Zloader, para vocês darem uma olhada no post. Beleza? É isso, aulinha rapidinha só para você saber que isso existe, né, e fica aí como desafio implementar o seu próprio API hashing. Acho que vale a pena, quem quiser comentar aí, implementar isso e comentar, vai ter um desafio muito interessante, vai aprender muito sobre essa técnica quem bota isso em prática. Valeu? Um abraço então, até a próxima aula e tchau!